sejam todos bem-vindos. Graça e paz para você que está na sua casa, nos acompanhando pelas redes sociais, tanto Facebook quanto YouTube. Feliz Dia dos Pais para os papais presentes. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Atos, capítulo 5. Esse texto ele foi lido no estudo bíblico do final da sexta-feira. Então, ele é um texto que fala sobre propósitos, quando a gente faz um propósito com Deus. Esse texto, eu e o Bruno, nós fizemos uma meditação essa semana e Deus falou muito no meu coração em relação a isso. Eu gostaria de trazer para os irmãos também. Então, Atos, capítulo 5, verso 1, vai falar sobre Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Contextualizando aqui, gente, nessa época, Jesus já tinha vindo, Jesus já tinha voltado para os céus e já tinha derramado o Espírito Santo. As pessoas já tinham contato com o Espírito Santo e nesse momento os discípulos eles estavam espalhados já pregando a palavra de Deus. A igreja do Senhor, ela já tinha um movimento, ela já estava se expandindo, pessoas sendo convertidas. E nessa época, as pessoas que iam se convertendo, houve um movimento onde uns ajudavam os outros e as pessoas vendiam o que elas tinham e traziam tudo para a igreja, a fim de não para que a igreja ficasse rica, mas que houvesse uma distribuição homogênea entre todos. E como era um mover daquele momento, naquele local, Ananias e Safira estavam naquele contexto, mas talvez o coração deles não estivesse no contexto do Espírito Santo. Afinal, o Espírito Santo conhece o nosso coração. E ele sabe o que a gente faz de sinceridade e aquilo que a gente faz para aparecer. Aparecer para as outras pessoas em santidade, em bondade, em fidelidade. Mas o Espírito Santo, ele conhece o nosso coração, ele conhece o nosso interior. E ele revela isso para um dos apóstolos nesse momento. E aí ele diz, então Pedro disse, um dos discípulos, mas trazer aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Sabe o que isso ensina a gente? Que Deus ele conhece exatamente os desígnios e os propósitos do nosso coração. Que quando a gente der uma palavra diante de Deus, a gente deve cumpri-la. E quando a gente falar, Deus, eu vou fazer isso, sermos fiéis para cumprir. Porque, volta a repetir, a gente não está falando do Velho Testamento, a gente não está falando antes de Jesus, a gente está falando de depois de Jesus, já com o Espírito Santo sendo revelado e revelado aos nós. E aí continua, ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. Não foi os apóstolos que mataram Ananias nem nada. Ele deve ter tido um infarto, sei lá. Não sei se tinha cardiologista e eletro naquele momento. E sobreveio grande temor a todos os que souberam o que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando-o para fora o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, ou seja, Pedro deu uma chance para a esposa de Ananias tentar mudar a história dela, né? Assim como Deus faz isso com a nossa vida, né? Constantemente. O Espírito Santo ele nos dá diversas chances. E muito mais do que a morte física, que é essa daí todo mundo vai passar mesmo, a morte espiritual. Essa é a mais dolorida, é a que mais dói. Então Pedro perguntou, diga, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu, sim, foi por esse valor.
Então Pedro diz: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e levando-a, sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Essa é uma palavra que ela parece até ser dura, mas ela não é. Porque ela é de amor, de esperança para o nosso coração, de saber que a palavra de Deus, ela não mudou. Deus, ele é fiel para cumprir tudo, absolutamente tudo que ele nos prometeu. Mas nós, como cristãos e filhos de Deus, também temos que ter no nosso coração a fidelidade a Deus. Muitas das vezes a gente começa um projeto e para no meio do caminho. E Deus já falou que ele não é tão afim e não concorda tanto com a pessoa de ânimo dobre. O que é o ânimo dobre? Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Uma hora eu vou, outra hora eu falo, não vou nisso não. E muito mais do que isso, ela repete, seja a nossa palavra, sim, sim, não, não. Então, antes da gente proferir palavras ao Senhor, do nosso coração a gente tem que pedir: Deus, olha para dentro de mim, o som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E se tiver algum caminho mau, algum projeto que eu te prometi que eu iria fazer, e no meio desse caminho aí meu sonho se esfriou, às vezes porque eu me afastei um pouquinho do teu espírito, o Senhor reaviva isso dentro do meu coração. E o Deus que nos dá esperança, porque se você está aqui essa noite, é porque você tem uma nova chance. Ele te dá uma nova chance, ele te dá uma nova esperança para você se consertar diante dele e viver o melhor dele. Amém? Vamos colocar de pé e vamos cantar sobre essa promessa, sobre esse Deus que tudo que promete cumpre. E tudo aquilo que você depositar aos pés do Senhor, não é só financeiramente, não. É o seu coração, a sua vida. Faça isso de todo o coração. Essa noite diga assim: Senhor Jesus, nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Nós queremos que o Senhor seja o centro da nossa vida, o centro do nosso ser. Nós não queremos nos entregar ao Senhor pela metade e nem faltando algo, Pai. Essa noite nós queremos entregar o nosso louvor por completo, o nosso coração por completo, os nossos pensamentos, toda a nossa casa, Pai, todos os nossos dias, todos os dias da nossa vida diante do Senhor. Te agradecemos pela oportunidade novamente de estarmos aqui para poder celebrar e engrandecer o Teu nome e nos lembrar da Tua fidelidade, da Tua bondade. Perdoa os nossos pecados, os nossos caminhos, Pai, que às vezes não estão aplainados. Mas nós te pedimos essa noite, Espírito Santo, fale com o nosso coração, endireite os nossos caminhos, aplane, Pai, toda a terra, para que a gente possa pisar firme, andando passo a passo com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Boa noite, todo mundo. E aí, gente, tudo certo? Foram bem de semana aí, tudo beleza? Eu não tinha falado. Se você conseguir colocar para nós, por favor, Êxodo capítulo 1. Hoje, Dia dos Pais. E certamente, assim, a gente não precisava acrescentar nada aqui do que a Ana Laura falou, né? A gente tem um pai que é acima de qualquer pai terreno, de qualquer ligação de sangue parental. A gente tem um pai que nos adotou por intenção. E assim, particularmente esse assunto para mim é muito forte, porque a mensagem que a gente sempre
compartilha e carrega é essa, da cura da identidade. É de saber de fato de onde que a gente veio, por que a gente está aqui. A nossa vida de fato são só alguns anos aqui e no final da história é uma questão de sorte, se a gente vai viver muito ou não, sabe? Então, todas essas dúvidas eu sei que todos nós carregamos, mas o Senhor vem para resolver essas questões, essa interrogação que existe dentro de nós. E a gente quer ler um texto. Eu queria ler a partir do 6, ô Gil, por favor. Êxodo 1, 6. Isso. Acho que está na mesma versão. Vamos lá. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. 15, por favor. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? 19. As parteiras responderam: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. 20. Deus foi bondoso com as parteiras. E o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. 21. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Só até aqui. Obrigado. A gente poderia comentar assim, sobre inúmeros temas para falar sobre os pais, mas o que de fato eu acho que nós, como pais, independente do formato que sejam os nossos filhos, sejam de sangue, sejam adotados, sejam filhos espirituais, independente. O que mais me chama atenção é perceber que, ao ver a obediência das parteiras, ao ver o temor, e ali elas fizeram uma opção arriscada por salvar os meninos, o Senhor falou assim: eu preciso presenteá-las. Eu vou recompensá-las. Deixa eu olhar e dar uma analisada. Será que eu dou uma casa? Poderia talvez dar um carro novo, um telefone, não é? Quem não quer? Não, eu preciso recompensá-las, então deixa eu dar um reino, deixa eu dar bens para elas, não. (21) Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Cara, então assim, quem for pai aqui, a gente queria que levantasse, ou sei lá, coloca a mão no coração, na cabeça, nos olhos. Tem uma lembrança aqui que o pessoal reservou, mas a nossa oração
Nosso clamor de hoje é para que, assim como Jesus falou assim, ó, se os seus olhos forem bons, tudo, absolutamente tudo ao seu redor vai ser luz. O seu corpo vai enxergar a vida de uma forma diferente. Então a gente não tem que orar num primeiro momento a respeito de instrução. O que eu vou fazer, meu Deus? Tem recurso, eu sou pai agora. Não. O que eu preciso ver é enxergar com os olhos que Deus vê. E falar assim, cara, os meus filhos são tesouro. Cara, a minha família, aos olhos de Deus, vale mais do que qualquer coisa. Ele falou assim, que adianta, Jesus falou, o homem ganhar tudo que existe no mundo e perder sua alma? Ou seja, um ser humano, para Deus, vale mais do que tudo que os nossos olhos veem. Então um pai precisa ter essa consciência. Precisa ter esse coração e clamar por esse olhar, antes de mais nada. Porque se eu não enxergar que o meu filho é o maior tesouro que eu tenho, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou instruir? Para que eu vou... eu não vou conseguir dar a minha vida por ele. O que eu preciso enxergar é que o Senhor nos presenteia com o melhor do céu. Os filhos. A família é o maior presente. O Senhor, ao olhar para as parteiras, eu vou dar o melhor que tem aqui no céu. Então eu vou te dar uma família. Cara, a gente precisa ter essa consciência, sabe? Se esse dia serve para alguma coisa, além de gastar dinheiro no shopping, é para a gente fazer essa reflexão. Os nossos filhos são o maior tesouro que o Senhor concedeu para nós. Sabe? A gente tem que olhar a família que a gente tem ao nosso redor como o maior bem. Cara, a história da nossa vida é essa. Sabe? A gente tem uma história forte, eu e a Maria, o Senhor não precisou me dar uma nova mulher. Sabe? O Senhor precisou entregar um novo Hernani para ela. Sabe? Então o que muda não é o que a gente está olhando, o que os nossos olhos enxergam. A mudança é o formato como a gente agora enxerga a vida. Então a nossa oração aqui hoje, vamos orar junto. Pai, não existe outra oração que faça sentido, a não ser que o Senhor nos dê os seus olhos. Porque se eu não enxergar a vida, a minha família, os tesouros que o Senhor tem nos dado, como o Senhor enxerga, Pai, eu não vou conseguir viver da sua maneira. Então a nossa expressão de vida, Pai, que seja com os seus olhos, na maneira como o Senhor enxerga. E a nossa oração aqui é para que cada pai, cada representante de uma família, enxergue dessa maneira. Que o seu filho, que a sua casa é o bem mais precioso que o Senhor colocou na sua administração. Não são nossos, não é nosso bem, mas estão debaixo da nossa responsabilidade. Então eu preciso enxergar da maneira que o Senhor enxerga, Pai. E hoje a gente clama por essa transformação. Que todo e qualquer homem e pai aqui hoje possa, Pai, passar a enxergar como o Senhor enxerga a vida. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus a gente te agradece. Amém. Amém, graças a Deus. Nós vamos passar entregando essa lembrancinha não, esse presente mesmo, né? A gente fica diminuindo as coisas que a gente faz, lembrancinha é um presente mesmo. Se vocês me pularem... Nem pregar eu prego mais. Obrigado. Primeiro, hein?
Como é grande o meu amor por você. Segura aqui pra mim. Não, deixa aqui, é meu mesmo. Que benção. Quem que fez mesmo? Foi você, Paulo? Hã? A Miriam. Miriam, benção. Obrigado, viu? Graças a Deus pela vida da Miriam. Por todo mundo que tem iniciativa, que vai atrás, que corre, faz acontecer. E a gente pode receber. Nós temos pais que não estão aqui hoje, mas fazem parte da nossa congregação. Então também estão recebendo aí pelas famílias representadas, tá bom? Glória a Deus. Amém? Irmãos, que benção. Vamos começar então o nosso culto lá em Romanos 8, de 1 a 7. Quem aqui já comemorou o Dia dos Pais em casa? Amém? Todo mundo? Então vocês me dão uns 5 minutinhos a mais hoje para eu estender? 5 e vira 10, beleza? Nossa, coisa boa, obrigado. Presente Dia dos Pais para mim, obrigado. E eu vou aqui falar um pouquinho sobre Dia dos Pais nessa perspectiva, nessa ótica bíblica. Vamos ver o que Deus pode ministrar para a gente sobre isso. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Pai, que nunca falha, Pai. Ela nunca falha, a palavra dos homens pode falhar, a nossa própria interpretação, nosso próprio entendimento pode falhar com a gente, mas a tua palavra ela é verdadeira, ela é luz que ilumina os nossos passos, guia o nosso caminho, Pai. Então nós queremos ser iluminados pelo Senhor nessa noite e que tudo aquilo que rouba a nossa atenção vá embora em nome de Jesus. Amém? Amém. Então em Romanos 8, 1, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas agora segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito de Deus tem a mente voltada para aquilo que o Espírito Santo deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne ela é inimiga de Deus, porque ela não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita agora em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se vivermos pelo Espírito, fizerem morrer os atos do corpo, então viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem são os filhos do Pai? Quem são os filhos do Deus Pai? Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Aqueles que não são guiados por aquilo que acham que é certo, por aquilo que querem fazer. Lembra que a gente falou no domingo passado sobre liberdade? Que a liberdade é você conseguir se desprender daquilo que o eu deseja, o que o eu quer, o que o eu pensa, e poder entrar no ambiente da graça onde há o Espírito de Deus e poder viver a vontade de Deus a despeito do que eu penso, do que eu quero, do que eu desejo. Isso é a plena liberdade. Então, aqueles que são guiados no Espírito de Deus por essa verdadeira liberdade, esses são chamados, reconhecidos como filhos de Deus. São esses a quem Deus olha para aqui para a terra e consegue reconhecer: esse é meu filho, essa é minha filha. Se tiver um parquinho lá cheio de criança, o pai e a mãe não conseguem lá em 1 minuto, tá ali. Não é assim?
Pode ter os cabelinhos igual, pode ter até as roupinhas igual, mas pelo jeito de fazer, pelo jeito, o pai e a mãe, não, aquilo ali, aquela ali. Não é assim que funciona? Rapidinho já identifica. Como é que Deus identifica a gente nesse parquinho gigante chamado mundo? Pelo Espírito Santo dele. 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas agora receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual podemos chamar Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Muito obrigado. Se somos filhos, então nós somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, no verso 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo de Deus que dá testemunho. O que é dar testemunho? O juiz chama a testemunha e fala, me diz aí, o que aconteceu tal dia, tal horário a respeito desse sujeito aqui? E na palavra da testemunha se constrói o aval que o juiz vai dar. Não é assim? Então o Espírito Santo de Deus dá testemunho. E fala, Deus, esse aqui é teu filho, essa daqui é tua filha. Porque a despeito das dificuldades, das limitações que eles passam aqui nessa terra, das tentações, dos corações que muitas vezes são difíceis de se moldarem à tua vontade, mas eles têm o teu Espírito, eles querem viver segundo a tua vontade, eles entram no ambiente da graça, eles são os teus filhos. O Espírito Santo de Deus dá testemunho, ele fala, ele grita no reino espiritual, dizendo que você é filho, é filha do Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? O Espírito Santo dá testemunho. Bruno, então eu preciso aprender mais sobre o Espírito Santo. Sexta-feira, 19 horas, aqui na igreja, toda semana, certo? Então, falar sobre o Dia dos Pais, nessa perspectiva bíblica, é a gente falar sobre a Trindade inteira. É falar sobre o Deus Pai, que deixou de se revelar como Deus divindade. Lembra que a gente já tratou sobre isso em verões passados? Um Deus que agora se revela na paternidade. E se ele é um Deus Pai, ele tem um Filho. O Deus Pai que enviou o Deus Filho, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo que foi enviado por Deus. Então, falar sobre Dia dos Pais na Bíblia é falar sobre Deus e é falar sobre Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Que a gente está vendo durante todo o culto aqui, em todos os louvores, todas as falas na abertura, agora acordando, tudo Deus vai pondo num grande quebra-cabeça e vai se encaixando. Falar sobre paternidade, falar sobre Dia dos Pais, é falar sobre Deus que é Pai, mas é falar sobre Ele que enviou o seu Filho. Se Ele é Pai é porque Ele teve um Filho. Ele enviou Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que foi enviado e se tornou o primogênito. O primeiro de muitos. O primogênito. Ele era o único filho do Senhor, como foi dito aqui, e ele se tornou o primeiro de muitos. Quem são os outros irmãos de Jesus, então? Quem são os outros irmãos e irmãs de Jesus? Somos nós. Jesus disse, eu vim construir uma família. Eu não chamo vocês de servos, não, eu chamo vocês de irmãos, eu chamo vocês de família. Ele conversa com os discípulos dele. Eu não chamo vocês de parceiros de caminhada, colegas de trabalho, de ministério, eu chamo vocês de irmãos, de família. Ele é o primeiro de muitos. Deus enviou ele para abrir um caminho e para poder trazer mais. Então Jesus ele veio para reunir a família do Pai aqui na terra. Em Jesus nós somos feitos, como a gente leu no texto, co-herdeiros. Porque os filhos são herdeiros do Pai. Se nós somos agora filhos de Deus, e só pudermos ser filhos de Deus em Cristo, nós somos co-herdeiros em Cristo, de tudo aquilo que são as promessas do Senhor. Nós somos os irmãos e irmãs mais novos daquele que é o primogênito, que é Jesus Cristo.
E Jesus Cristo veio aqui na Terra para reunir, ele veio para trazer essa transformação de consciência. Quando a Bíblia diz, olha, não se conformeis com este século. Jesus ele não está pregando para as pessoas que não conheciam a Deus. Ele está pregando para as pessoas de dentro. Ele está pregando para o que hoje seria a igreja. Ele está dentro da igreja hoje, reunindo a família. Isso que seria o equivalente. Ele está pregando para os crentes, para os da religião, vamos assim dizer. E a Bíblia diz, não vos conformeis, ou seja, não vivam a fé de vocês conforme os padrões, se acostumando com aquilo que é normal segundo o padrão do mundo. Antes, transformai-vos por meio da renovação da vossa mente. O que Jesus veio propor é uma maneira diferente da gente racionalizar a nossa fé. Ao invés da gente enxergar um Deus divindade, passar a enxergar um Deus que se revela como Pai. E entender que nós não somos mais uma nação que Deus chamou, mas uma família que Deus reuniu. Então Jesus ele veio transformar essa consciência. E ele começa esse trabalho com alguns discípulos, com algumas pessoas. E esse trabalho é dado continuidade por meio do Deus Espírito. Porque Jesus ele vai, e a Bíblia nos ensina que ele deixou o Espírito Santo de Deus para substituir a Cristo Jesus aqui na terra. Então aquilo que Jesus começou a fazer está sendo dado continuidade até hoje por meio do Espírito Santo de Deus. E o que o Espírito Santo de Deus continua fazendo? Ele continua tirando a gente da condição de órfãos espirituais para trazer a gente para a condição de filhos e filhas por adoção. Volta um verso anterior, Gil. Olha lá, o Espírito que nos torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. O Espírito Santo de Deus continua fazendo o trabalho que Cristo iniciou aqui na terra, que é o de trazer adoção para aqueles que estavam perdidos, sem referência, sem conhecer um Deus que os ama. E ele continua trazendo esse entendimento, essa consciência. Então, todo o trabalho do Espírito Santo de Deus é trazer essa consciência sobre as nossas vidas, para que a igreja possa viver não como uma nação, não como uma parte, mas como família de Deus aqui na terra. E possa expressar essa família, levando, porque o Espírito Santo de Deus capacita a igreja para que a gente possa agora levar essa transformação de consciência para as pessoas que Deus já confiou o nosso convívio, a fim de que mais irmãos e irmãs que ainda estão órfãos espirituais possam ser adotados por meio do Espírito Santo. A única coisa que vale de maneira legal para um filho ser adotado aqui na terra é o quê? É um documento. Tem todo um teor jurídico, não é isso? Nosso irmão advogado ali vai explicar melhor. Tem todo um procedimento jurídico, mas se não tiver o passo a passo do juridiquês, não adianta. Não adianta falar, não, o filho... Não tem. Não tem adoção se não tiver o passo a passo do juridiquês. E no reino espiritual, meu querido, tem um passo a passo que se chama graça. Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. A gente leu no texto que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Qual é o documento espiritual que atesta que nós fomos adotados por Deus? O Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não é a perfeição que eu ou você possamos estar almejando ou buscando viver aqui na terra. Por mais que a gente possa buscar, nós não conseguimos. Nós ainda somos falhos, imperfeitos, muitas vezes caímos, erramos, vacilamos, falando, putz, por que eu fui fazer aquilo, por que eu fui falar aquilo? É normal. Não é sobre perfeição. Nunca foi. Não são os perfeitos que são filhos de Deus. São os que têm o Espírito Santo e são guiados por Ele, são chamados filhos de Deus. A gente aprende isso aqui por meio desse texto. E aí o Espírito Santo de Deus nos capacita que como igreja a gente possa anunciar as boas novas. Quais são as boas novas? O que é uma boa notícia? É dizer, você está sem pai? Tem um pai que te ama. Você é órfão? Não, você não é não. Não te contaram? Eu tenho uma boa nova para te contar. Você não é, você está órfão,
Mas você não é órfão. Mentiram para você. O pai da mentira, porque esse mundo jaz no maligno, o pai da mentira mentiu ao seu respeito. Você não é órfão. Você está órfão. Mas aquilo que Cristo fez na cruz por você, reconciliou você com Deus. E o Espírito Santo de Deus pode trazer você de novo à vida. A família do Pai. Então o Espírito Santo de Deus capacita a igreja para viver isso. E essa paternidade que agora começa a fazer parte, que está em Deus e começa a fazer parte agora da nossa vida como igreja, é algo que a gente tem que entender que é uma decisão, é um posicionamento. Porque agora eu vou falar sobre a paternidade um pouco, rapidamente, pouquinha coisa, na perspectiva humana. Porque sou pai de 12 semanas hoje. E o que eu percebi em 12 semanas é que um pai, quando ele recebe a notícia que é pai, é totalmente diferente da mãe, que recebe a notícia que é mãe. O pai, o pai adota. O pai, ele adota. Mesmo sendo o seu filho de sangue, ele adota. Porque a mãe, a mulher, ela sente, ela percebe, ela tem transformações internas de metabolismo, hormonais, corpóreas, 24/7. Não é assim? É 24 horas por dia, 7 dias da semana. Ela tem consciência plena que ela é mãe. O homem recebeu um papel escrito que agora ele tem um filho. E ele olha para o lado e vê a mulher dele sofrendo transformações. Então, quando ele não está com a mulher dele, e quando ele não está com papel na cara dele, é muito fácil esquecer que ele é pai. Então, às vezes que eu comecei a conversar com o Gil logo no comecinho, não, quando eu for, como eu falei, como é que eu falei? Não, porque eu vou ser pai. Aí eu falei, não, pera, eu sou pai, eu não vou ser, eu já começou. Então é um posicionamento. O homem já tem que entrar e falar, sou pai. Mas cadê, você está vendo? Tem alguma coisa? Não, não tem, está tudo na mulher, mas eu adotei já agora, é meu filho. Isso fala sobre o posicionamento da igreja. De olhar para esse mundo e adotar. E adotar. É difícil? Eu não vou mentir, tem situações que é fácil. Mas a maioria vai ser bem difícil. Porque quando a Codal fechar a água da sua casa por N razões que elas têm, como é que você vai adotar? Você não quer adotar. Você quer dizer o quê? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Esse daqui não é escolhido mesmo, não. Olha só. É fazer manutenção no centro de reservatório do meu bairro. Mas não é possível. Aí a gente já fica. O que a gente tem que fazer? Adotar. A gente está no serviço, no trabalho. E às vezes passa por umas situações. É com cliente, é com fornecedor, é com chefia, é com gente abaixo, é com gente do lado. O que a gente tem que fazer? Adotar. A gente sai no trânsito. Não é assim? Saiu com o carro na rua da sua casa. Você pode morar onde você for. Se não passar um carro, uma moto. Agora tem a bicicleta elétrica. Que faz um barulho. Parece um pernilongo gigante. Tem a moto elétrica que é maravilhosa, é silenciosa, mas só percebe quando está aqui. Você fala, meu Deus, você apareceu de onde? Se não passar um patinete, uma criança, uma mãe com um carrinho de bebê na rua, ou um cachorro, ou um gato, meu irmão, você não está vivendo certo. O que você tem que fazer nesse momento? Adotar. Bruno, eu não quero, mas quem disse que foi sobre querer? Foi sobre um posicionamento, foi sobre uma decisão. Porque se fosse do querer de Jesus, meus irmãos, o que a Bíblia diz? Se puder, afaste minhas calhas. Se fosse do querer de Jesus, ele não queria. Mas a gente falou sobre no passado, ele entrou num ambiente de liberdade espiritual que ele falou assim, a despeito do que eu quero ou não quero, eu vou fazer o que deve ser feito. Eu vou adotar. E a gente tem que viver essa liberdade espiritual de podermos adotar
uns aos outros, nos momentos mais difíceis em que a nossa carne fala, olha só, meu Deus, que vontade de pegar ele no mata-leão. É nessa hora que você precisa adotar. É nessa hora que a igreja é chamada para adotar. É nessa hora que Deus olhou para nós e Ele, na nova aliança, que é revelada por meio do Novo Testamento, Ele nos adotou. Ele olhou para nós e, a despeito dos nossos pecados, dos nossos erros, da nossa rebeldia, da dureza do nosso coração, Ele falou assim, eu não os deixarei órfãos. Ele enviou o seu Filho e a graça foi derramada. Essa adoção não é de sentimento, é de uma consciência transformada que se posiciona em favor do próximo. Não espere sentir algo que tem que partir da sua mente transformada. São coisas diferentes. E nós somos chamados a adotarmos uns aos outros. Às vezes a gente tem que adotar dentro de casa. Porque às vezes eu estou muito difícil lá, a Laira tem que olhar para mim lá todo dia e falar assim, nossa, é meu marido, né? Vou adotar ele hoje aqui. Amor, vem cá, tá, deixa eu orar um pouquinho para o seu coração melhorar. Não é assim? Ou é só na minha casa? Vocês são lindos, perfeitos, maravilhosos. Às vezes a adoção é dentro de casa. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos adotar nos momentos mais difíceis. Deus teve essa escolha de nos adotar, por isso Ele derramou o Espírito Santo. O Espírito Santo veio para isso. Se não, seria só um discurso, seria só uma teoria, seria só uma filosofia. O cristianismo se tornaria uma filosofia se não tivesse o envio do Espírito Santo de Deus. É porque o Espírito Santo de Deus veio que houve cumprimento de promessas de Deus na nossa vida. É porque o Espírito Santo de Deus veio que isso não é uma teoria, isso é uma vida, isso é uma prática de vida que a gente sente, que a gente vive, que a gente percebe todos os dias. Porque tem o Espírito Santo de Deus operando no meio de nós. E para a gente fechar esses conceitos, esses entendimentos, eu quero te pedir para você abrir sua Bíblia lá em Salmo 127, 3, 4. Porque se nós somos transformados, nós temos essa consciência de família, que Deus é Pai, e Ele não quer mais uma nação. Porque no Antigo Testamento, Ele tratava como uma nação, um povo, um país, vamos assim dizer. Agora Ele não quer nada disso, Ele quer uma família. No Novo Testamento, a nova aliança que é revelada por meio do Novo Testamento, nós vemos um Deus tratando com uma família, e não com uma nação, com um povo. Então nós vamos entender agora, se nós somos filhos e filhas desse Pai, por meio do primogênito que é Cristo, existe algo de Deus para a nossa vida. Salmo 127, 3 diz assim, os filhos são herança do Senhor. Como a gente estava falando, compartilhando com a gente. Uma recompensa que Ele dá. Verso 4. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Eu pedi um arco e flecha emprestado. Não consegui. Eu ia trazer hoje. Eu ia pedir para o Murilo ficar ali com uma maçã na cabeça. Estou brincando. Mas não deu certo. Tudo dentro da lei, hein, gente? Mas a Bíblia usa aqui uma figura de linguagem para a gente poder compreender de maneira didática algo muito especial. Ele diz que os filhos... Quem é filho do Senhor aqui? Quem ficou de mão abaixada, você está fazendo o quê aqui agora? Estou brincando. Quem é filho do Senhor aqui? Eu e você, filho e filha. Nós somos como flechas nas mãos. Ali usa uma figura de linguagem. É nas mãos do pai, tá? Mas aí ele vai pôr do guerreiro. Porque quem que anda com arco e flecha? O guerreiro. O guerreiro, ele deixa na aljava, lá aqui atrás, igual você já viu em filme, ele pega a flecha. Quem é a flecha de novo? Nós, filhos e filhas do Senhor. Ele coloca no arco, ele faz o que com aquilo? Ele solta. Não fica no arco. A flecha sai do arco, certo? Estamos até aqui, nós estamos bem? Maravilha. Então o filho e a filha é colocado no arco e solta. A gente vê isso de maneira prática acontecendo quando a gente começa a ver Antigo Testamento,
vigorava a antiga aliança. Deus falava só com uma nação, com um povo. Deus utilizou várias formas de falar. Ele mesmo falando, por meio de profetas, revelações, visões, teve um alcance. Mas aí ele precisava de uma transformação maior. Os corações estavam endurecidos. Quem que ele mandou? Esse mesmo que só você pensou e algumas pessoas falaram. Pegou Jesus, que ele era filho. Está acompanhando? Está fazendo sentido? Não? Legal. Botou na arco e flecha, Jesus é filho. Soltou. A flecha tem um alcance muito maior de onde quem lançou ela está. O filho vai ter um alcance muito maior do que o pai já alcançou até aqui. E no Novo Testamento, que revela a nova aliança, a aliança da graça, a flecha que Deus enviou, que foi Jesus Cristo, veio e com um alcance muito maior, ele veio propagar o Evangelho, a boa nova da família de Deus. Essa flecha continua percorrendo até hoje, porque o Espírito Santo de Deus deixa ela no ar até hoje, alcançando todos os nossos corações. E se nós somos filhos e filhas do Senhor, aí eu te faço a pergunta: aonde que é o nosso lugar? Se nós somos filhos e filhas do Senhor, nós somos herança do Senhor. Benção, maravilha. Até o versículo 3 é a coisa mais linda de se ler. Versículo 4. Se nós somos filhos e filhas do Senhor, nós somos como flechas que são lançadas. Então, onde que é o nosso lugar como filho e filha do Senhor? É na mão do arqueiro? É dentro da aljava? É quietinho, recolhido no nosso canto? Ou é lançado aonde Deus já nos lançou, para as pessoas que Deus já confiou o nosso convívio, para que a gente possa estar vivendo onde a gente está vivendo, frequentando os ambientes que a gente está frequentando, relacionando com as pessoas que a gente está relacionando e anunciando as boas novas? Onde que é o ambiente da igreja? Onde que é o lugar meu e seu nesse mundo? Qual que é o problema? Nós nos colocamos na posição de filhos mimados. Com todo respeito, eu estou falando isso. De maneira espiritual, porque a gente quer ficar no colinho do papai. A gente quer ficar na mãozinha do papai. Enquanto tem filho imaturo, o local é colo. A partir do momento que tem filhos e filhas maduros, o pai pega e como flecha, ele confia que nós já estamos maduros para irmos vivermos as nossas vidas como flechas que são lançadas e são sustentadas pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a gente não quer sair do ambiente seguro e quer continuar vivendo uma fé mimada, porque a gente tem medo de que se sair, o que vai acontecer, como que vai ser, eu vou estar exposto, eu vou estar no ar. Quem vai te sustentar no ar é o Espírito Santo. Quem vai sustentar é o Espírito de Deus. Muitas vezes a gente quer ficar nesse ambiente seguro, protegido, e Deus está dizendo: filho, filha, posso lançar você? Posso usar a sua vida? Posso soltar mais uma flecha que vai fazer a diferença, que vai gerar transformação de vidas aonde você estiver? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O Senhor quer filhos e filhas que sejam como flechas nas mãos de um arqueiro que é guerreiro, ou seja, que está pronto para ser lançado. E não que fica guardado na aljava. Não que fica na redoma, não que fica no colinho do papai, não que fica num ambiente sem exposição de segurança, onde nunca nada vai acontecer. Não, meu irmão. Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci esse mundo. E quem é que está aqui sustentando toda a obra de Cristo? O Espírito de Deus. Jesus disse: tende bom ânimo, eu estarei com vocês até o fim de todos os tempos. Então o Espírito Santo de Deus continua com a gente, nos sustentando, tratando a nossa vida. Nós fomos chamados para sermos lançados.
E uma vez que nós vivemos, nós entendemos que nós somos filhos de um Deus que é Pai, nós possamos agora anunciar e levar a adoção do Espírito de Deus para outras pessoas que ainda são órfãos espirituais. O que é que nos impede de sair? Quantas flechas abortadas? Quantos lançamentos de flechas abortados que já ocorreram nas nossas vidas? Muitas vezes porque a gente está esperando uma condição de perfeição. Muitas vezes porque a gente se cobra uma condição de perfeição que nunca vai chegar. Mas que nós somos iludidos pelo pai da mentira, que diz que a gente só pode quando a gente estiver pronto. E muitas vezes, porque a gente está esperando uma perfeição, a gente não está aceitando sair das mãos de Deus e ser lançado. E a gente não entende que nós somos aperfeiçoados no processo. Nós somos aperfeiçoados no id. Nós somos aperfeiçoados enquanto nós estamos no ar, sendo sustentados pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o ambiente do aperfeiçoamento do cristão. Esse é o ambiente do aperfeiçoamento do coração, do caráter de um cristão, quando ele é sustentado pelo Espírito Santo de Deus. Quando muitas vezes a gente olha para um lado, olha para o outro e fala, e agora? E a gente fala, eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus que me sustenta sabe e eu vou confiar nele. E a gente vive a vontade de Deus mesmo sem ver e entender, porque isso é fé. O justo viverá pela fé. O justo vive por essa fé, por essa convicção, por essa certeza de que nós estamos sendo sustentados pelo Espírito Santo de Deus. E muitas vezes a gente está esperando, Jesus Cristo disse, olha, ide por todo mundo. Quantas falhas, quantos defeitos, erros que aqueles homens de carne e osso como eu e você, os discípulos, tinham. Ele não disse, olha, fiquem prontos, perfeitos, para depois irem. Ele disse, ide. Mesmo depois disso, eles ainda tiveram muitos erros, muitas falhas, mas todos aperfeiçoados no processo. E às vezes você está esperando algo acontecer para poder ir. Não, meu irmão. Vá, deixa Deus te lançar como uma flecha. É no processo que Deus vai nos transformando e nos aperfeiçoando. A Bíblia nos diz lá em 2 Coríntios 8 que a tua graça, a graça do Senhor, aliás, é Deus dizendo, a minha graça te basta. O que nos basta não é a nossa perfeição. O que nos basta não tem que ser a nossa competência, a nossa qualidade. O que tem que nos bastar é a graça de Deus. Enquanto a gente estiver procurando suficiência fora da graça, a gente vai continuar vivendo como filhos mimados espirituais. Mas a partir do momento que a gente fala, Deus, a tua graça me basta. Pode me lançar no ar. Para as pessoas que o Senhor me confiou ao convívio. Porque eu vou anunciar que elas são filhos e filhas do Senhor, que elas têm pai, que elas estão órfãos, mas não são órfãos. Nós vamos lançar as redes nessa cidade. Pode me lançar, Deus. Nesse momento que a gente entende que a graça do Senhor nos basta. Porque no dia a dia, no decorrer, no processo que Deus vai nos ensinando, vai nos moldando, vai trabalhando. Ou não é assim que é a paternidade? Como é que foi, Tony? Gabriel nasceu, você chamou ele e falou, filho, é o seguinte, a vida é assim, vou fazer aqui um aulão, resumão, sábado, 3 sábados consecutivos, não precisa pagar nada, está tudo pago, o pai banca. Nós vamos fazer 3 sábados consecutivos, eu vou te ensinar o que é a vida, a partir daí você vai. É assim que funciona? Algum pai assim, alguém aqui que é filho foi criado assim? Algum pai já fez isso com seu filho? E se fez, adiantou? Ou é no dia a dia que a gente vai, que o pai ensina o filho? E por que a gente não quer viver isso com Deus? Por que quando é com Deus a gente quer ficar parado lá esperando a gente ser perfeito? Entender tudo. Não, eu preciso entender umas coisas. Nossa, que bonitinho, né? Nem Jesus entendeu tudo, né?
Ele estava lá e falou, Senhor, se for da minha vontade, eu quero que... E Deus falou, não, tem que ir. Mas a gente se coloca nessa posição. Não, primeiro eu quero entender algumas coisas. Irmão, se você é filho e filha do Senhor, Deus está te pegando essa noite como uma flecha na mão do guerreiro e te lançando nessa cidade. Para você testemunhar que pessoas estão órfãos, mas não são mais órfãos. Deus já pagou o preço da paternidade por meio de Cristo Jesus na cruz. Glória a Deus por isso. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. A gente tem uma palavra de oração. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Se você essa noite entendeu essa mensagem, Deus falou contigo, não deixe passar essa oportunidade. Não deixe passar essa oportunidade de abrir o seu coração para Deus, de falar com Deus, de falar, Senhor, eis-me aqui. De repente você percebeu áreas da sua vida, momentos que você está vivendo, que você está abortando o lançamento de uma flecha. Está deixando de ser usado por Deus em algum ambiente que Deus já te levou a viver, algumas pessoas que Deus já confiou o seu convívio. E Deus hoje Ele está te chamando, filho, filha, eu quero te lançar como uma flecha. Às vezes essa noite você está com medo, você está com receio do que vai acontecer, de como que vai ser, mas como você vai se sustentar, como que você vai poder fazer, cheio de perguntas, cheio de dúvidas. E Deus hoje está te dizendo, filho, eu vou te sustentar no caminho, na trajetória, no processo, eu te sustento. Talvez essa noite você entendeu que você se encolheu na aljava do guerreiro, que você está vivendo uma fé pequena novamente, uma fé imatura, onde você só está querendo viver no ambiente do colinho do papai. E Deus está te falando nessa noite, filho, filha, eu te criei para ser homem e mulher espiritual nesse mundo. Você está pronto para sair e anunciar as boas novas. Às vezes você olha para dentro de você e fala, Deus, eu não tenho nada para oferecer. Mas você tem a sua vida, você tem a sua voz, você tem a sua família. Deus vai usar o que você tem hoje para oferecer para Ele. Mas Bruno, não é muito. Deus não precisa de muito, porque Ele é o Deus que multiplica. Qualquer coisa que você colocar na mão de Deus, 2 pãozinhos, 5 peixinhos, Ele multiplica e sacia a fome de uma multidão. Tem uma multidão lá fora com fome de Jesus Cristo, e o pouquinho que você tem pode saciar essa fome, se você colocar na mão de Jesus Cristo essa noite. Quantas vidas podem e precisam ser transformadas, mas nós precisamos sair das mãos do guerreiro, como flechas, sermos lançados ao ar. Senhor, nessa noite nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pela dureza do nosso coração, porque muitas vezes, Pai, é cômodo a gente viver uma fé mais pacata, uma fé mais fechadinha, uma fé mais acomodada. Mas nessa noite nós queremos romper com tudo isso. Nós queremos pedir que o Senhor derrame sobre nós, sobre a sua igreja, sobre as igrejas de Uberaba, uma unção de ousadia, de intrepidez, para que nós, como filhos e filhas do Senhor, possamos ser como flechas que são lançadas nessa cidade. O Senhor que é Pai nos chamou, nos adotou, nos fez filhos e filhas do Senhor, e agora nós somos chamados a anunciar, a viver e a pregar, dizendo, vocês não são mais órfãos, vocês estão, mas Deus já pagou o preço. Deus é Pai. Deus cuida dos nossos corações. Cada área da nossa vida que está precisando ser visitada pelo Senhor,
que está precisando ser trabalhada pelo Senhor, que está precisando ser moldada, que está precisando ser perdoada, que está precisando ser amadurecida, que está precisando de libertação. Deus, faça tudo isso, mas faça tudo isso no processo, no caminhar, no dia a dia, na nossa vida, porque o Senhor é um Deus que se revela como um Pai, e nós somos os teus filhos, e nós queremos ser ensinados, disciplinados e aprender no dia a dia a vivermos a tua vontade. Que a gente não viva isso só para nós, mas que a gente seja capaz de viver isso para nós e transbordar esse conhecimento para as pessoas que o Senhor já confiou no nosso convívio. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a brilhar a luz de Cristo na nossa cidade, a começar na nossa casa, na nossa família, no nosso emprego, nos nossos estudos, no trânsito, onde nós temos ido, onde o Senhor já nos levou. É ali que é o ambiente de manifestar a graça do Senhor. Deus, no nome de Jesus Cristo, coloque em nós a coragem e a fé daquele menino que entregou 2 pães e 5 peixes na mão do Senhor. Que nós possamos entregar o que nós temos hoje. Que nós possamos parar de olhar para dentro de nós e falar: eu não tenho nada, você já tem tudo que Deus precisa para multiplicar e fazer muito mais que você imagina. Que nós possamos olhar para dentro de nós e dar valor àquilo que o Senhor já fez e está fazendo em nossas vidas. E que nós possamos ter a coragem de colocar isso ao seu dispor, para o Senhor multiplicar em favor do teu reino na vida de outras pessoas, Deus. Nós cremos que pessoas, multidão de pessoas vão ser saciadas pela fome existencial de Jesus Cristo. Que esta noite é uma noite de transformação, de mudança mesmo. E que assim seja não só na nossa comunidade, mas em cada igreja dessa cidade, em toda a nossa cidade. Que Uberaba possa ser conhecida como uma cidade transformada. Porque o teu reino tem sido anunciado com coragem e com intrepidez. E as portas do inferno não podem e não irão prevalecer contra as flechas que o Senhor tem lançado. E nós somos os teus filhos, nós somos tuas flechas. Eis-nos aqui, usa as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Se você concorda com isso, diga amém. Glória a Deus por isso. Vamos cantar esse refrãozinho. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Graças a Deus. Irmãos, bênção demais que você possa viver, meditar isso durante a semana, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje, no decorrer dessa semana, quarta-feira na live com o Hernani, sexta-feira no estudo bíblico e no domingo que vem aqui mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, uma semana abençoada de vitória. Amém?